Bom, gente, é um prazer atender aqui a Rádio Voz do Vale, Portal Abordagem e o Portal Acessite. Eu estou aqui falar um pouco sobre as investigações envolvendo o homicídio do Carlos Eduardo Silvério e principalmente em relação à Operação Pecúnia Sanguinis, né, que deflagramos na quinta-feira passada e culminou com a prisão da viúva como principal investigada por ser a mandante desse crime, né. O crime é bastante bárbaro, causou bastante impacto à cidade de Assis e também a nós aqui da Polícia Civil. A gente está bastante satisfeito com o trabalho de investigação, a gente acha que fez um excelente trabalho, só que a gente não está feliz, né? A gente não pode falar que estamos felizes por envolver uma tragédia dessa estirpe, por termos aí duas famílias sofrendo, e principalmente em razão dos filhos, né? Eu tive contato com os filhos e foi bastante triste para a gente. Justamente em razão de todo esse conflito familiar, eu vou fazer algumas considerações, mas eu queria a compreensão de todos que eu não posso revelar tudo que consta das investigações. Essas investigações aqui envolvem muita intimidade do casal, muita intimidade da família, e eu preciso preservar essas famílias e essas crianças que estão sofrendo nesse momento. Então eu vou revelar alguns detalhes, mas na investigação, nos autos, nós temos muito mais que eu não posso revelar agora. Pois bem, eu particularmente estou à frente das investigações desde o homicídio do Carlos, né, que ocorreu no dia 24 de novembro. Eu e os meus investigadores aqui iniciamos os trabalhos desde o homicídio, né, e rapidamente nós conseguimos identificar e prender o executor desse delito. E aqui eu faço meus agradecimentos à imprensa, porque eu me recordo que conseguimos filmagens, divulgamos as filmagens desse executor e a partir da colaboração da imprensa nós conseguimos identificar esse executor em um prazo bastante ímpar, um prazo bastante curto. Apenas 6 dias após o crime nós conseguimos prender esse executor. É um executor de 19 anos, ele tem problemas psiquiátricos, já foi diagnosticado com esses problemas. E o procedimento em relação a ele já está em fase bastante avançada, já teve algumas audiências judiciais. Ele já foi diagnosticado como semi-imputável, que é uma pessoa que apenas parcialmente tem noção do caráter ilícito dos seus comportamentos. E o procedimento em relação a ele já está em fase bastante avançada. Ele está preso 6 dias, desde 6 dias após o crime até a presente data. Atualmente ele se encontra preso no Hospital Psiquiátrico de Taubaté, que é uma prisão administrada pela Polícia Penal e focada no tratamento de pessoas que têm patologias mentais. Naquele primeiro momento, esse executor narrou pra gente que ele cometeu esse crime porque ele foi abordado por pessoas em via pública que ofereceram valores para ele tirar a vida do Carlos. Ele narrou que, a princípio, ele não quis cometer esse crime, mas em razão da pressão, em razão de algumas ameaças, ele acabou cedendo. O combinado foi R$8.000 para que ele tirasse a vida do Carlos, e desses 8 mil foi pago apenas 6 mil em dinheiro. Ele não soube naquele primeiro momento nos auxiliar, não conseguiu naquele momento nos auxiliar na identificação desses mandantes, ou dessa mandante. Contudo, a gente checou as informações e a gente conseguiu confirmar que houve realmente esse pagamento. Nós diligenciamos até a residência desse jovem, um jovem de 19 anos, e realmente ele tinha acabado de adquirir alguns móveis, algumas questões de computador que eram realmente incompatíveis com o padrão familiar daquela família, com o padrão econômico daquela família. Então isso nos chamou a atenção, isso nos demonstrou que realmente haviam mais pessoas envolvidas. Então, nós finalizamos aqui a investigação em relação ao executor e eu instaurei uma investigação em separado para a gente continuar na investigação e identificação de outros envolvidos, né? E foi essa segunda investigação que culminou com a Operação Pecúnia Sanguinis na última quinta-feira. Sobre esses possíveis outros envolvidos,
Desde o início das investigações, a gente já vinha recebendo informações e suspeitas sobre a viúva. Diversos policiais, diversos socorristas, diversas pessoas que estiveram na cena do crime nos trouxeram a informação de que constataram em relação a essa viúva uma frieza, um comportamento que foi bastante atípico com aquela situação. E aqui nós estamos falando de policiais que já atenderam diversas ocorrências de homicídio. Eu particularmente não estive no local, eu não era um delegado de plantão, mas tanto o delegado de plantão, quanto os policiais militares, quanto os socorristas, todos eles nos trouxeram essa informação. Então ela era suspeita, mas eu preferi, por ser bastante cauteloso em relação ao seio familiar, e não tomei nenhuma medida, preferi continuar investigando em silêncio até a gente ter maiores informações. Também chamou bastante atenção na cena do crime o fato de que, aparentemente, a vítima, quando estava sofrendo, quando já estava no solo, toda esfaqueada, aparentemente ela retirou a aliança e deixou de lado. Isso nos pareceu um sinal. Isso consta de todos os registros, consta da perícia realizada. A vítima não estava com a aliança no momento da perícia. Então ela foi esfaqueada, primeiramente num quarto, depois na garagem, onde ela caiu, desfaleceu e ela estava sem aliança. Na casa havia uma câmera de segurança, a gente analisou todas essas filmagens. Não é possível precisar com certeza isso, mas tudo leva a crer, porque o corpo não pegou exatamente, a filmagem não pegou exatamente sobre o corpo. Contudo, ao que tudo indica, ele quem retirou essa aliança e deixou de lado. Isso me pareceu particularmente como se ele tivesse deixado um sinal. Como eu disse, preferi a cautela, fomos cautelosos. E os meus investigadores e os escrivães que trabalharam no caso, eu não posso deixar de agradecê-los aqui pelo trabalho impecável que fizeram. Todos nós preferimos a cautela, preferimos seguir investigando, preferimos seguir até obter maiores informações. Eu não tomaria nenhuma medida em relação a essa família, a essa viúva, apenas com isso. Seguimos investigando, seguimos produzindo todos os meios de prova disponíveis. Foram 8 meses de investigação, 8 meses de trabalho intenso. E a gente conseguiu identificar diversas circunstâncias que cada vez mais nos levavam a essa viúva. A gente descobriu depois sobre a questão do seguro de vida. Havia esse seguro de vida. Ela foi indagada em uma audiência judicial, naquele primeiro procedimento em relação ao executor, sobre esse seguro de vida. Ela pontuou que o seguro de vida era destinado aos filhos. Contudo, obtemos as apólices desse seguro e ela constava como única integral beneficiária. A gente conseguiu apurar que o relacionamento entre eles era extremamente conturbado, as brigas eram constantes, muito constantes, várias separações, várias voltas, várias outras circunstâncias que eu não vou trazer à tona aqui. Mas a maior parte das brigas deles girava em torno de dinheiro. Segundo o que a própria vítima narrava em algumas mensagens que cooptamos, a viúva queria levar um padrão de vida, um padrão de luxo que era incompatível com as condições financeiras daquela família. Isso motivava a maior parte das brigas, a maior parte dos desentendimentos. Então, isso nos levou a crer que realmente a vida conjugal ali não ia bem, e não ia bem há muito tempo. Pouco antes do falecimento do Carlos, da morte do Carlos, do homicídio do Carlos, nós conseguimos identificar também que aquela família, o Carlos, estava extremamente endividada. O Carlos estava passando por uma crise financeira muito grande e isso vem em conjunto com tudo que nós fomos investigando, né? Isso cada vez mais reforçava a suspeita sobre essa viúva, mas o ponto crucial foi realmente as novas oitivas desse executor. Conforme ele foi recebendo um tratamento no hospital psiquiátrico, lembrando que estamos falando aqui de uma pessoa com sérios problemas mentais e não recebia nenhum tratamento na época que ele foi preso inicialmente, né, na época do primeiro interrogatório, ele foi melhorando a sua condição de fala, ele foi recordando
de alguns fatos, algumas circunstâncias, foi trazendo maiores informações aqui pra gente, né? E recentemente, há uns 20 dias, houve audiência judicial do processo em que ele é réu. E como a viúva também compareceu a essa audiência virtual, ele conseguiu ouvir com bastante calma, bastante atenção e ver a fisionomia dessa viúva. E de imediato, no interrogatório judicial dele, ele já iniciou apontando para o senhor juiz de direito, né, que ele tinha certeza que era ela, como sendo aquela pessoa que naquele primeiro contato abordou ele em via pública e ofereceu dinheiro para ele tirar a vida do Carlos. Isso foi bastante impactante para todo mundo que estava à audiência, mas ainda assim eu quis confirmar isso. Uma audiência virtual de uma pessoa com esses problemas é algo bastante delicado. Então tomei o cuidado de trazer pessoalmente esse executor aqui para Assis há cerca de 10 dias e ouvi-lo com toda a calma, com toda a paciência, presencialmente e complementando informações que talvez em uma audiência virtual, talvez naqueles primeiros interrogatórios dele, ele não nos tinha trazido. Eu reiterei para ele inúmeras vezes a importância dele não reconhecer alguém inocente. Se ele tivesse dúvida, que ele não reconhecesse. Isso foi falado para ele várias vezes. É importante pontuar que nesse interrogatório presencial que eu trouxe ele aqui, eu convidei o promotor de justiça para estar presente, convidei os advogados. Foi uma audiência bastante plural, na presença de todo mundo. E todo mundo deixou bastante claro para ele: não reconheça se tiver dúvida, a gente só quer uma certeza absoluta. E esse executor foi categórico em nos trazer certeza absoluta de ter reconhecido essa viúva como sendo a mandante que naquele primeiro contato abordou em via pública e ofereceu os R$8.000 para tirar a vida do marido. Importante pontuar também que além das informações do reconhecimento, a gente foi complementando com mais informações nesse novo interrogatório e foi bastante impactante e revelador nesse último interrogatório o executor nos ter contado que 30 minutos antes dele entrar na casa, ele recebeu um telefonema e a pessoa que o ligou falou: tá tudo pronto, já existe uma escada no terreno ao lado, a cerca elétrica já está desligada, o filho menor está nos fundos e a faca que você vai utilizar está atrás de um móvel da cozinha. 30 minutos antes ele recebeu essa ligação com essas informações que só poderiam ter sido passadas a ele por alguém que estivesse no interior da casa. A gente checou através das filmagens a dinâmica, a movimentação dele na residência e tudo condiz com essa narrativa dele. Ele realmente pula o muro com a escada, aparentemente pelas suas vestes ele não está utilizando de nenhuma faca, ele entrou lá sem faca nenhuma, ele pegou a faca na residência e todos esses detalhes que ele trouxe nos levaram a crer na veracidade desse reconhecimento, na veracidade de tudo que ele nos narrou. E a gente acredita que com isso e outras circunstâncias, como eu disse, eu não posso deixar claro aqui, não posso revelar agora, a gente entende que a viúva realmente foi a mandante desse crime, ela foi a principal beneficiária, ela tinha interesse, tinha motivo, os relacionamentos não vinham bem, o relacionamento não vinha bem. Então, em razão disso, a gente decidiu por representar o Poder Judiciário pela prisão dela, pela deflagração da Operação Pecúnia Sanguinis. E esse pedido nosso foi integralmente acolhido pelo Ministério Público, que analisou todas as provas que tínhamos e integralmente acolhido pelo Poder Judiciário, que também concordou com toda a nossa posição, com todas as nossas convicções. Então, deixar bastante claro que a prisão da viúva como mandante, a deflagração da operação não foi um trabalho exclusivo da Polícia Civil, mas envolveu também o Ministério Público e o Poder Judiciário, que analisou conjuntamente conosco todas essas provas. Doutor, Pois não? há a possibilidade de ter mais pessoas envolvidas na arquitetação do plano de assassinar o Carlos? A polícia segue por essa investigação ou já encerra como sendo a viúva única, exclusiva, autora e pensadora desse crime? A gente acredita que a viúva foi a principal interessada e a mandante.
Só que a gente acredita também que ela utilizou de um outro intermediário que fez essa interlocução com o executor. O contato que o executor teria tido com o comandante foi apenas uma abordagem inicial, em via pública. Posteriormente, os contatos que o executor teve foi com esse intermediário, que a gente segue atrás dele também. E esse dinheiro, ele foi entregue para o executor de forma em espécie ou transações bancárias? A gente investigou isso também e foi entregue em espécie, justamente para não deixar rastros, né? Outras pessoas já receberam também o pagamento pela participação nesse crime? A gente acredita que apenas o executor. Seriam parentes delas que participaram dessa execução toda e do planejamento? A gente acredita que quem idealizou tudo isso foi ela. Ela apenas utilizou de intermediários para a execução do plano, até porque quem tinha interesse, quem recebeu esse dinheiro foi ela, né? Do seguro, estou dizendo, né? E quantos são os suspeitos participantes? A gente acredita em apenas mais um. O autor morava próximo da casa da vítima ou em outro bairro, doutor? O autor morava próximo à residência de uma familiar da viúva. Em algumas das oitivas também a viúva deixou claro que conhecia esse executor previamente, sabia dos problemas mentais dele e sabia também que ele tinha um comportamento agressivo, que ele já tinha agredido outras pessoas, né? Então nos parece que ele foi escolhido por ser a peça perfeita para ser usado no crime, né? E apesar dos filhos serem menores de idade, eles chegaram a ser ouvidos? Ainda não. A gente está decidindo se vale a pena ouvi-los ou não. Como eu disse, eu estou bastante cauteloso em relação à saúde psíquica desses filhos, né, com tudo que eles sofreram. Então não sei se é necessário a oitiva deles ou não. A gente vai conduzir essa investigação até o término, eu vou decidir se eu ouço eles ou não, mas eu não tenho uma posição a respeito ainda. Atualmente eles estão com os avós paternos? A princípio, o Conselho Tutelar deliberou por deixá-los com os avós paternos, né, com os pais do Carlos. Contudo, tem que ser analisado a situação com mais afinco, né, mais a fundo. Então, o Conselho Tutelar e posteriormente também a vara de família pode decidir diferente, pode deixar com os avós maternos ou até mesmo outras pessoas. O foco de com quem as crianças vão ficar é o melhor interesse deles, é a melhor proteção deles. Então, a princípio, foram deixados com os avós paternos, mas isso ainda está em aberto. Quando na chegada da equipe à casa da viúva, qual que foi a reação dela? Me foi narrado que ela estava muito fria, não chorou, veio a chorar posteriormente apenas quando o pai dela chegou à cena depois de muito tempo. Todos os policiais, todos os socorristas estranharam muito essa frieza. Ela estava realmente bastante fria, apática. E é muito incomum. Eu também já estive em várias cenas de homicídio, de morte. E todos os policiais também narraram a mesma coisa, de dezenas, talvez centenas de cenas parecidas que os policiais presenciaram. Essa foi algo realmente bem diferente. Mas eu digo quando na chegada da equipe da Polícia Civil para a prisão. Ah, sim. Eu imaginei que você estava falando do dia que o Carlos faleceu. Conversei bastante com ela, tentei dar notícia para ela em particular. Ela ficou bastante triste, bastante abalada, mas também não chorou. Além do veículo que foi adquirido com dinheiro do seguro, adquiriu mais bens? Eu solicitei ao Poder Judiciário o bloqueio de todas as contas bancárias dela até o limite de R$ 735 mil, que foi o valor do seguro. Eu estou ainda aguardando a resposta das instituições bancárias para ver quanto foi efetivamente bloqueado. Então, a informação precisa do quanto foi bloqueado eu ainda não tenho. Doutor, a partir do momento que ela é presa, que ela é levada, a parte advocatícia dela não entrou com habeas corpus, ela permanece presa, como que está essa situação? Ela está presa, a princípio, temporariamente. É uma prisão temporária por 30 dias, prorrogável por mais 30 dias, que é o prazo que eu tenho aqui para concluir essas investigações. Ao final dessas investigações, eu vou avaliar sobre pedir ou não a prisão preventiva dela, que é a prisão por prazo indeterminado. Então, a princípio, ela está presa temporariamente. A defesa dela são advogadas de São Paulo, nos contataram aqui, passei as informações por telefone,
e pelo que consultei nos autos do processo, ainda não houve nenhum ingresso de recurso, habeas corpus ou pedido de liberdade dela. Ela se encontra presa, passou por audiência de custódia, todo o trabalho da Polícia Civil foi homologado, então a situação dela atualmente é essa. Ela está presa temporariamente, eu já deliberei pelo indiciamento dela como sendo a mandante do crime, e ao final das investigações vamos encaminhar o procedimento ao Poder Judiciário, ao Ministério Público, que vai analisar o nosso trabalho, e se tudo correr conforme a gente imagina, vai oferecer uma denúncia-crime contra ela, e o processo vai seguir até eventual julgamento pelo Tribunal do Júri. Esse é um caso que ela só pode ser considerada culpada após o julgamento, e nesse caso vai ser pelo Tribunal do Júri. Ela assume a autoria do crime? Não. Ela nega, ela fala que está sendo perseguida, que não teve nenhum envolvimento com isso, que não quis em nenhum momento tirar a vida do Carlos, nem teve nenhum contato com esse executor. Então ela nega e vamos ver os desdobramentos dos próximos passos da investigação. Obrigada. Sobre a escada, não tem nenhuma imagem da rua, assim, quem colocou essa escada lá? Não. Tem escada que foi deixada, em verdade é uma obra, é uma construção, né? Então provavelmente já era uma escada que era utilizada nessa construção. Só que é importante pontuar, 30 minutos antes ligaram para ele e citaram a escada, citaram da cerca elétrica, citaram onde estava cada um dos envolvidos na residência e deixaram bastante claro, não faz nenhum mal para a criança e nem para a mãe. Para as crianças, né, e para a mãe. E essas crianças, elas presenciaram o crime? Sim, principalmente o menino de 17 anos presenciou. Isso a gente conseguiu ver nas filmagens da cena do crime, né? O menino chega até tentar mexer no pai depois que o executor sai. É importante lembrar que o executor saiu da cena do crime porque essa viúva abriu o portão para ele fugir. Segundo ela, porque estava sendo ameaçada também, que foi ameaçada também. O filho viu tudo, tentou ver se o pai poderia ter sido socorrido. E por outro lado, a viúva, isso também foi pontuado pelos policiais, pela equipe de resgate, não tinha nenhuma mancha de sangue no corpo. O marido dela foi esfaqueado, veio a óbito, estava agonizando e ela sequer chegou a tocar no corpo daquele marido. Ela falou que estava preocupada com a filha, mas em razão do conjunto de todas as circunstâncias que temos, a gente imagina que foi por outro motivo que ela não tocou no corpo, né? Obrigado. A gente agradece.